Vocês estão lembrados dos 4 objetos que foram abatidos em 8 dias apenas pelos Estados Unidos? O que aconteceu? Entre o início e meados de fevereiro de 2023, os Estados Unidos e o Canadá entraram em alerta máximo após 4 objetos voadores não identificados serem detectados e abatidos no espaço aéreo norte-americano. O episódio ganhou enorme repercussão mundial porque ocorreu logo após a queda de um balão chinês de vigilância que os Estados Unidos da América classificaram como espionagem. O primeiro objeto era um balão chinês abatido 4 de fevereiro, detectado sobrevoando áreas sensíveis dos Estados Unidos. Segundo o governo americano, tratava-se de um balão de vigilância da China capaz de coletar informações militares. Foi abatido por um caça F-22 perto da costa da Carolina do Sul e a China afirmou que era um balão meteorológico que se desviou da rota. Esse incidente desencadeou uma postura mais agressiva de defesa aérea dos dias seguintes. Depois veio o segundo objeto, no Alasca, que foi abatido dia 10 de fevereiro, descrito como do tamanho de um carro pequeno, voava a uma altitude que colocava em risco navios aéreas e aeronaves civis e não tinha sistema de propulsão visível. Foi abatido por ordem do presidente dos Estados Unidos. Até então não havia identificação clara da origem ou função. O terceiro objeto foi no Canadá, abatido dia 11 de fevereiro. O objeto era cilíndrico, detectado sobre o território canadense. O primeiro-ministro Justin Trudeau autorizou o abate e caças americanos e canadenses participaram da operação. Também foi identificado e não havia sinais de controle ou propulsão. Então ele também não foi identificado, não deu para saber o que era. Depois veio o quarto objeto, o octógono sobre o lago Huron. Ele foi abatido 12 de fevereiro. Esse foi o mais comentado após o balão chinês, porque ele foi descrito como um objeto octogonal com 8 lados e com fios pendurados. Foi abatido sobre o lago Huron, perto da fronteira com o Canadá. E as autoridades disseram que poderia ter finalidade de vigilância, mas não havia confirmação. Era o quarto objeto abatido em pouco mais de uma semana e algo totalmente sem precedentes. O que os Estados Unidos disseram sobre isso? Que os objetos voavam em altitudes entre 6.000 a 12.000 metros, faixa usada por aviões comerciais, por isso representavam um risco à aviação civil, especialmente o objeto do Alasca, e nenhum deles demonstrou um comportamento hostil, mas a falta de identificação aumentou a preocupação, por isso que eles abateram. E a China se pronunciou. O governo chinês afirmou não ter relação com os 3 últimos objetos abatidos pelos Estados Unidos. Também acusou os Estados Unidos de exagero e uso excessivo da força e muito alarde por nada. E por que tantos objetos apareceram assim de repente? Os Estados Unidos explicou que, segundo eles, as autoridades americanas, após o caso do balão chinês, os radares foram ajustados para detectar objetos menores e mais lentos, o que pode ter revelado coisas que antes passavam despercebidos. Eu acho que eles querem esconder mais algo que a gente não sabe, entendeu? Tem coisas muito mais além disso, dos OVNIs, e a China está muito também preocupada em se defender. Mas o que vocês já acham? Deixem seus comentários, o like é muito importante, me segue, curte, compartilha, deixa nos seus favoritos e até as próximas curiosidades de ufologia.